Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos, venham chegando. Nosso tema de hoje é tomates podres, a coragem de advogar sendo imperfeito. Você passa por algum constrangimento para poder ser você e se expor? Tem algum receio do que o cliente vai falar, o mercado vai falar, o colega vai apontar? Então, essa live aqui pode ser legal para você. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa nossa reunião vai tratar de vulnerabilidade e vai tratar sobre atração de clientes. Eu vou trazer dois enfoques aqui. Um é a questão da atração de clientes. Eu vou trazer a história que me motivou a estar aqui com vocês hoje, nessa reunião. E trazer algumas ferramentas para você lidar com a problemática que eu vou trazer hoje, tá certo? Tomates podres, a coragem de advogar sendo imperfeito. Tá certo? E eu vou começar com uma história de uma coisa que, um evento, né, uma situação que aconteceu hoje. Eu não sei se vocês já me acompanham, mas há quase 10 anos, não, assim, há uns 8 anos que eu escrevo bastante para o público jurídico, para os advogados. E eu tenho uma forma de escrever que leva em consideração os dilemas do dia a dia, e eu costumo ter uma linguagem um pouco ácida, né, mais direta, mais objetiva. E essa prática me fez ter um conforto muito grande em escolher títulos que impactam mais, que chamam mais atenção. Títulos que movimentam as emoções das pessoas. E eu digo para vocês, a única função de um título é que a pessoa leia o primeiro parágrafo. Às vezes os advogados ou as pessoas em geral se preocupam com um título que explique tudo, mas não é essa a função do título. O título tem a função de chamar a atenção para o primeiro parágrafo. Ok. Eu fiz uma experiência hoje, não é a primeira vez que eu faço isso, mas eu fiz essa experiência hoje para trazer esse caso para vocês. Esse caso para vocês é justamente o seguinte: eu escrevi um e-mail com o seguinte título. Ele é exatamente assim, eu vou até ler para não deixar nada faltando. O título foi o seguinte: pouco sexo, poucos clientes, advocacia em crise. Esse foi o assunto do e-mail. Mas não foi o mais polêmico que eu já escrevi. Na época do Dia dos Namorados, em certo ano, aí eu coloquei assim: você quer namorar comigo? E aí no primeiro parágrafo eu quebrei o susto do título. Também já teve um artigo que eu escrevi no Juiz Brasil que se chamou assim: advogado bom é advogado rico? Com a interrogação. E aí no primeiro parágrafo eu fui explicando que não tem nada a ver com o título. O que acontece? Por que eu estou trazendo essa história? Porque pela minha experiência, já ter tomado muitos tomates podres na cara, né? Na época que eu ainda guardava uma falsa inocência, no sentido de uma falta de cuidado mesmo. Não digo nem inocência, mas era falta de cuidado com relação à opinião das pessoas, o que as pessoas podiam enxergar. E o que acontece? Esse e-mail foi usado para trazer esse ensinamento para vocês. Não só o ensinamento da vulnerabilidade, do risco que a gente corre quando a gente escreve alguma coisa que é fora da caixa, como também como lidar com isso, né, com esses tomates podres e essas pedradas, e o ensinamento que eu trouxe no e-mail, que o ensinamento que eu trouxe no texto do e-mail é o que realmente vai valer muito a pena essa reunião que você está tendo aqui comigo hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu vou te pedir: se você conhece algum amigo, se você tem algum colega que tem medo de escrever, que tem medo de aparecer em live, que tem medo de fazer audiência, que tem medo de falar qualquer coisa em público, medo de ser corrigido, medo do que for, compartilhe essa live para a gente compartilhar, para a gente se unir a ele, se unir a ela, porque vocês vão entender a preciosidade do que eu vou falar aqui hoje, tá certo? Então compartilhe aí, o seu colega tímido, o seu colega que é cheio de dedo para falar as coisas, que fica com medo de tomar pedrada, que fica com medo de tomar ovada, né, ovo podre, que fica com medo de tomar tomate podre, que fica com medo de ir para o palco porque tem medo de tomar tomates podres. Então chama essa pessoa, porque pode virar a chave dela o que eu vou falar hoje,
tá? Então eu vou ler o e-mail que eu mandei para essa lista, que dizia assim, o texto foi: pouco sexo, poucos clientes, advocacia em crise. E no primeiro parágrafo, qual é a função do título? A função do título, a função do texto, do assunto, é que a pessoa abra o e-mail, que a pessoa leia o primeiro parágrafo. Essa é a função. Claro que isso tem limites, né? Você não vai colocar qualquer coisa. Mas no primeiro parágrafo eu já coloquei: desculpa o texto do assunto. Não temos intimidade para falar esse tipo de palavras, mas preciso te alertar sobre o que descobrimos em nossas pesquisas, onde 673 advogados, nessa lista, né, 78% não está fechando contrato e também não está tendo orgasmos há mais de 30 dias. Parece coincidência, mas não é. Vou te explicar por quê. Então, é um texto, é um artigo bombástico. É um artigo que é uma bomba atômica para esse público, que é o público que eu auxilio, que é um público extremamente conservador, e para outros públicos também. Então, eu quis me colocar à prova para mostrar a vocês o que pode acontecer quando a gente joga uma bomba no ventilador, quando a gente mexe com uma linguagem que é visceral, uma linguagem que é ancestral, uma linguagem que é biológica, sabe? Porque o texto contendo o título contendo a palavra sexo já dá um susto na pessoa. Sexo é algo, né? A palavra sexo é algo que é remetido a vulgaridade, algo esdrúxulo, pejorativo, ou qualquer tipo de oferta, né? Que não é profissional. No caso, para quem é conservador, tá, gente? Que é a maioria do público que eu auxilio nesses anos todos. E temos a questão da palavra, né? A palavra orgasmo, orgástico. E se a gente for para o dicionário, a gente sabe que o orgasmo nada mais é do que uma explosão de energia vital, que não tem nada a ver com atividade sexual, como muitos conhecem. Então, algumas pessoas falam assim, uma vida orgástica, e a pessoa torce o nariz assim. Então, existem palavras que foram contaminadas, corrompidas com a sociedade e que geram um desconforto muito grande naquele que lê e que tem uma certa dificuldade de lidar com aquela questão que aquela palavra está acionando. E o que essa pessoa vai fazer? Ela vai reagir com agressividade. Então, quando você escrever qualquer coisa, escrever um título que seja mais ousado, escrever ou falar alguma coisa, ou falar um palavrão em público, ou falar uma piada que é meio pesada, ou falar alguma coisa que em tese possa te expor, é importante que você saiba que aquele que está lendo ou aquele que está escutando, ele vai estar interpretando com o próprio filtro. Ele vai ter o filtro dele pessoal e tem o filtro da coletividade, beleza? Beleza. Mas saiba que quanto mais agressiva for a resposta daquela pessoa, quanto mais ataques você receber com relação à tua mensagem, mais você pode convir de que aquela pessoa que está te atacando, ela está extremamente amedrontada pelo conteúdo nela que você estimulou. Então é importante, antes de você tentar entender o que é certo ou não é certo de falar, para você não ficar rendido, para você não ficar refém, para você não ficar escravo do filtro alheio, da opinião alheia, dos traumas alheios, que você saiba exatamente como funciona a mentalidade das pessoas e que você se dirija pela sua própria consciência. A minha intenção nesse e-mail foram duas. Foi criar uma situação extremamente vulnerabilizante para mim, porque eu recebi pedidos de casamento, eu recebi perguntas sobre quanto era a hora, eu recebi perguntas xingamentos, recebi um tanto de coisa e recebi um tanto de outras coisas positivas. E essas pessoas que foram agressivas, o que já era medido por mim, né, o que já era de se esperar,
Essas pessoas, elas naturalmente não leram o texto porque não tinham como ter lido aquele texto e ter respondido daquela forma. Naturalmente elas leram assim o título ou no máximo o primeiro parágrafo. Então isso mostra também que a gente precisa cuidar de quem está convivendo com a gente, porque a pessoa que não tem o cuidado de ler o que a gente escreveu, ela realmente não está interessada no que a gente diz, e ela não está interessada no que a gente está ensinando. E tem que estar tudo bem com isso. A gente não pode querer agradar todo mundo, certo? E aquelas pessoas que são maduras emocionalmente, que são capazes de ouvir a palavra sexo sem querer jogar pedra em alguém, que são capazes de ouvir a palavra orgasmo sem imaginar que essa pessoa está dando alguma abertura, né? Algo que não seja profissional, algo que seja duvidoso. São pessoas que não têm maturidade emocional para escutar certas palavras que acionam repressões profundas. Então a gente precisa analisar o quanto de maturidade emocional nós temos e o outro tem, ok? Então não estou aqui fazendo apologia para você escrever palavras ácidas, picantes ou polêmicas. Não, eu não sou dada a polêmicas, mas eu sou dada a experimentar os limites dos seres humanos, incluindo a mim, e como que a gente sente o que a gente lê e o que a gente escuta, porque isso é comunicação. E marketing é relacionamento. E a gente só consegue perceber como a nossa mensagem chega a outra pessoa se a gente faz alguns experimentos, sim. A gente precisa estar experimentando. Então, dado esse momento, eu quis trazer essa mensagem para vocês, para que vocês tivessem essa consciência de que vocês não devem ficar reféns daquele que lê e daquele que escuta, que a pessoa está com o próprio filtro dela e que de vez em quando tome a doideira de escrever coisas completamente fora da caixa para você se experimentar, porque não é nada agradável receber xingamentos, não é nada agradável receber rejeição, não é nada agradável receber ameaças, não é nada agradável, mas quando você recebe isso e você vê que você continua vivo, que a vida continua, que o relógio girou, que amanhã é outro outro papel de jornal que está enrolando outro peixe, você vê exatamente que as pessoas estão bem preocupadas com o seu próprio umbigo. As pessoas estão bem preocupadas com o seu próprio umbigo, que não está o mundo inteiro parado esperando para ver qual é o próximo post que você vai dar. E que quando ela explodir em cima de você, e quando ela te, colocar algum julgamento sobre você, que de verdade não é sobre você que ela está falando sobre ela. Beleza? Então esse é o primeiro ponto aqui para a gente tratar. Sobre tomates podres e a coragem de advogar sendo imperfeito. Agora eu quero trazer o conteúdo realmente que eu tentei passar no e-mail, tá? E que eu quero passar para vocês. Que é a questão do equilíbrio entre não o sexo, mas o prazer. O equilíbrio entre o prazer e a quantidade de clientes que a gente tem. O quanto é correlacionado, o quanto está ligado essas duas métricas, o quanto está ligado o fato da gente se permitir a sentir prazer na vida, de um modo geral, e da gente atrair clientes para a nossa advocacia, para o nosso negócio. O quanto isso é ligado. Por quê? Por que eu falo isso? Pri, que maravilha você tá aqui, meu bem, coisa boa te ver. Funciona assim, pessoal. Funciona assim. Pega minhas duas garrafas. Vocês estão vendo essas duas garrafas aqui, né? Pronto, essas duas garrafas. Nós na vida, nós temos duas pernas. Nós temos duas pernas, tá? Seguinte, a perna direita é a perna do pai, né? É a perna do pai, é o hemisfério masculino, é o hemisfério do pai. Essa perna é responsável pelo dinheiro e pelo trabalho. É quando a gente vai para a vida. A perna esquerda é a perna da mãe, é a perna do feminino. Essa perna aqui é responsável pelos relacionamentos e a nutrição. Se eu tenho algum problema com o pai ou com mãe,
eu vou refletir na qualidade da atração de pessoas, na minha atratividade aqui na mãe, né? Na minha atratividade com relação às pessoas, nos relacionamentos. E se eu tenho problemas com meu pai, seja vivo ou morto, eu vou ter dificuldade de ir para a vida, de fazer dinheiro, de fechar contratos, eu vou ter dificuldade. Então, na vida nós temos essas duas pernas. E também não adianta eu ser muito bom de fechar contratos, de trabalhar, e eu não ser bom de me relacionar. Não adianta eu encarar o cliente como se ele fosse um número, como eu falei ontem. Ele é um número, e aí eu tenho aquela gana, aquela força toda de chegar e fechar o contrato e receber ali aqueles honorários iniciais. Se eu não me relaciono com esse cliente de modo constante, humanizado, e naturalmente o que vai acontecer? Eu perco. Então, imagina você andando aí pela vida. Se você tem problema na perna direita, não adianta ter uma perna esquerda forte e viril e maravilhosa, que a doença da perna direita vai atrasar a perna esquerda. Da mesma forma, o contrário também acontece. Então, para começar a nossa conversa, entenda que na vida nós temos essas duas pernas. Na vida, isso se reflete na nossa advocacia, na quantidade de clientes que a gente atrai, na facilidade que a gente tem de fechar contratos e na facilidade que a gente tem de se relacionar com os clientes. Então, o primeiro equívoco, né, de quem está lidando com essa situação de ter pernas capengas, é reforçar as histórias do porquê que não está conseguindo, Vamos lá. Cara, eu fechei um cliente na quarentena. Aí, se você pergunta, caramba, mas por que você fechou um cliente nessa quarentena? Aí vem a história. Não, por causa da crise, por causa do corona, porque as pessoas estão sem dinheiro, porque, enfim, eu estava muito abalado, ou porque eu estava preocupado com a contaminação, porque os prazos estão suspensos. As histórias vêm chegando para justificar por que aquele resultado não aconteceu. Então, aquele resultado que não aconteceu, ele vai ficando cada vez mais justificável, vai ficando pequenininho, vai ficando tudo bem, tudo certo, e as histórias vão ficando cada vez melhores, né? Aí aquela história não está colando mais porque alguma coisa aconteceu, aquele cliente aquela pessoa pediu uma proposta, tá crise, mas a pessoa pediu uma proposta, beleza. Então, o paradigma já é contestado. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que criar uma história melhor. Bom, ele me pediu uma proposta, mas eu vou levar 3 dias para responder. Ah, mas ele não quis porque estava caro. Enfim. Primeiro equívoco de quem não está conseguindo conquistar clientes na advocacia, porque também não está cuidando das duas pernas, porque também não está conseguindo ter força e velocidade nessas pernas, é essa questão de ressaltar a história do porquê não está dando certo e minimizar o resultado, como se fosse normal, como se fosse natural não conquistar aquilo que quer e que precisa. Esse é o primeiro equívoco. O segundo é evitar os emaranhados familiares. Eu falei da correlação direta entre ausência de clientes e falta de prazer. Ausência de clientes e falta de prazer. Vocês sabem aquela história que fala assim, vocês devem lembrar, né? O faz-me rir. Cadê o faz-me rir? Quando você fala assim, você está numa negociação, né? A pessoa está negociando e tal, e aí o trabalho vai ser assim, assim, assado. E agora, vamos para a parte do faz-me rir. Me faça rir que eu faço você rir. Quando se fala do dinheiro, fala do faz-me rir. Por que o faz-me rir? Porque o dinheiro acompanha a alegria. E onde é que está a alegria se eu estou com a perna quebrada? Não tem como. Eu não tenho como ir para a vida. Eu não tenho como atrair clientes, manter clientes, lidar com dinheiro, lidar com negociação, se eu estou emaranhado com os meus pais. Eu preciso resolver as questões que eu tenho com meu pai e com a minha mãe.
porque eles representam as minhas pernas, ou melhor, as minhas pernas estão representando os meus pais. Se eu tenho problema com meu pai, eu vou ter problema de cobrar. Eu vou ter problema de receber. Se eu tenho problema com minha mãe, eu vou ter problema de me relacionar. E esse problema não significa que você está brigando com seu pai ou brigando com a sua mãe. Eles podem ser seus melhores amigos. Mas se lá no fundo você tem mágoas, se você tem coisas que você ainda não tem coragem de falar, se você tem uma relação de dependência, se você tem uma relação infantilóide com seus pais, o que vai acontecer? Você vai refletir isso na perna do dinheiro e na perna das relações. Você é nós, viu? É todo mundo. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou aqui na posição de quem venceu tudo isso e está dizendo como, não. Eu venci muitas coisas com relação a essas duas pernas. Porque já teve um momento na minha vida em que essas pernas estavam totalmente congeladas. A perna direita e a perna esquerda. E aí eu venho descongelando essas pernas, venho curando as chagas, as enfermidades dessas pernas e estou nesse caminho. Mas tem chagas que eu já curei e eu sou capaz de mostrar a vocês onde é que está a cura dessas chagas. E tem outras que eu ainda não curei. O que é que eu faço com isso? Eu vou buscar pessoas que já estão correndo onde eu não estou. E é isso que a gente tem que fazer. Então, o segundo equívoco que acontece quando a pessoa não está tendo resultado de clientes, resultado financeiro, o resultado que ela quer, né? É a questão dos emaranhados familiares, de evitar. Não vou tocar nisso, não vou olhar para isso, porque vou mexer no que está quieto. E aí o que acontece? Enfraquece as pernas. O terceiro erro é negar o prazer. E aí eu vou ressaltar novamente. Negar o prazer é negar o faz-me rir. O dinheiro acompanha a alegria. Relacionamentos acompanham a alegria. E o prazer, o desfrutar, é tão mal visto pela sociedade que as pessoas usam a palavra desfrutável como se fosse algo negativo. Eu olho para alguém que está ali parado, curtindo a vida e digo assim, isso é desfrutável. Mas olha só, olha a etimologia da palavra. Desfrutável. A pessoa que está desfrutando, a pessoa está pegando uma fruta e desfrutando, ela está provando dessa fruta, certo? Então não é negativo, é positivo, é o contrário. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que negar o prazer de viver, por exemplo, tem pessoas que fazem assim, é muito comum mulheres que são muito rígidas, mulheres que gostam de cozinhar para a família toda, aí estão fazendo ali o almoço da família, chega na hora de servir, serve para todo mundo e ela não senta na mesa. Ou ela diz, peraí que eu tô aqui ainda servindo, as pessoas começam a comer e ela ainda tá servindo, ou ela ainda tá na cozinha, ou não sobrou espaço para ela, ela tá sentada no sofá. Isso acontece, gente, em muitas famílias. E essa mulher, ela só tem o prazer de dar, mas não tem o prazer de receber. A pessoa que só dá e não recebe, ela vai ter uma dificuldade imensa de receber os honorários. É como respirar. É como respirar. Se eu só inspiro, eu explodo, porque eu vou inflar tanto de ar que eu não vou dar conta. Eu explodo. Agora, se eu só inspiro, se eu só boto para fora e eu não deixo que nenhum ar passe pelo meu corpo, eu morro também. Então, essa dinâmica de prospecção de clientes, de prosperar na advocacia, de cobrar honorários, de se relacionar com o cliente, tudo isso tem a ver com o ato de respirar. Olha a sabedoria da natureza. A natureza, ela já mostra, você dá e você tem que receber e você tem que dar. Então, o terceiro equívoco que mostra, falou, realmente, o faz-me rir, a alegria é o caminho do dinheiro, exatamente, Helena. Então, assim, esse negar o prazer nas pequenas coisas, negar um utensílio que você quer, que você gosta, mas alguma vozinha diz que aquilo não é para você, negar comer determinado alimento, negar
visitar determinado lugar, comprar determinado curso, negar sentar com determinadas pessoas, negar se relacionar com determinadas pessoas. Tudo isso é negar a alegria. E quando a gente nega a alegria, a gente está dizendo para o mundo que a gente só pode dar, a gente não pode receber. Não somos dignos de receber. E se a gente diz que não é digno de receber, quando vier o cliente qualificado, a gente nem vai enxergar. Quando esse cliente qualificado chegar e a gente por um acaso enxergar, a gente já vai falar o preço do honorário, dando desconto em seguida, e às vezes até sabota, não vai nem para essa reunião porque acha que esse cliente é muito complexo para atender. Então nesse jogo aí, esse é um equívoco que mantém esse padrão terrível de desconexão com esse cliente qualificado. E o quarto erro é jogar mais energia em conquistar do que em manter. Então é muito comum nesse processo de conquista de clientes jogar-se muita energia no atendimento maravilhoso, né, no cafezinho maravilhoso, naquela experiência sensorial, e a pessoa, hoje não dá mais para colocar ali o cafezinho, mas a gente tem, sei lá, uma ligação de 2 horas, ouve os dilemas todos da pessoa, diz que ela pode ligar a qualquer hora, e quando ela chega para ligar a qualquer hora, a gente torce o nariz, a pessoa torce o nariz, né? Por quê? Porque é aquele impulso competitivo de caçar. Eu falei disso ontem, eu falei na live de ontem da diferença entre a mentalidade do caçador e a mentalidade do agricultor. Então, se eu quero caçar, se eu sinto tesão em caçar aquele cliente, né, ou tirar ele de alguém, ou seja o que for, ele é um número para mim, eu vou colocar toda a minha energia na prospecção. E qual é o post? Que massa! Qual é o post que eu vou usar para chamar a atenção dessa pessoa, para essa pessoa me contratar? Né? Qual é a armadilha que eu vou botar aqui para essa pessoa me dar o dinheiro dela, né? Vamos dizer assim. E isso aí não funciona, porque a gente jogar 80% da nossa energia em conquistar o cliente, deixar 20% da nossa energia no pós-venda, a gente perde esse e perde os outros que esse traria. Então, na nossa agenda, no nosso tempo, a gente tem que dividir a nossa energia pelo menos 50% na prospecção e 50% na manutenção. Pelo menos. E o que significa isso? Significa que o tempo que eu vou levar fazendo postagens, o tempo que eu vou levar ligando para cliente, o tempo que eu vou levar prospectando clientes é o mesmo tempo que eu vou levar criando mensagens para o cliente, que eu vou levar perguntando como ele está, que eu vou levar criando outros produtos e serviços jurídicos para ele. É o mesmo tempo na agenda, entende? Objetivamente é isso. Eu não vou esquecer desse cliente porque ele me pagou e não tem andamentos processuais novos. Nos cursos, né, no FGA, que é a formação de gestores avançada, a gente ensina qual é o tipo de comunicação que você deve fazer com o cliente durante o tempo que vocês estão juntos dentro de um processo, que são comunicações extraprocessuais, que não dependem de andamentos processuais, entende? E você consegue se manter com eles sem precisar também estar numa relação de casamento com o cliente, né? Então, esses são os 4 equívocos que se comete para afastar os clientes de você. Para afastar, para ser um repelente de cliente, né? Para fazer e não ser visto, não ser atrativo. E aí, o que a gente pensa? Quais são os passos que você tem que tomar para resolver esse problema de desconexão com o cliente? Quais são os passos? Eu quero que você anote aí que vai ser massa para você aplicar. Primeiro passo, pergunte a 3 pessoas de sua confiança. 3 pessoas de sua confiança. Por que você acha que eu ainda não estou milionário? Se esse é o caso que está me escutando, tá? Que é o caso da maioria, inclusive meu caso ainda, que ainda não estou milionário. Por que você acha que eu ainda não estou milionária? Quem puder escrever aí para quem está chegando, eu agradeço. Pergunta para 3 pessoas da sua confiança. Sei lá, tua mãe, teu irmão, teu cunhado, tá? Por que você acha que eu ainda não estou milionário? Essas opiniões vão te dar feedbacks importantes para você entender quais são os sabotadores. Então, esse é o primeiro passo
para você acabar com essa desconexão com esse resultado que você quer. O passo 2 é liste os problemas que você tem com o seu pai e a sua mãe. Liste, pegue uma folha. Por que você acha que eu ainda não estou milionária? Exato, Rafa. Obrigada. Em seguida, o passo 2 é você vai pegar uma lista e você vai listar os problemas que você tem com o seu pai, problemas, sentimentos, pensamentos, indisposições, situações que aconteceram. Pega uma folha, se couber, né? Tem que vai precisar de umas 30 folhas aí, mas vamos supor, né? Uma folhinha para começar. Uma folha, os problemas que você tem com o seu pai e os problemas que você tem com a sua mãe, certo? Você vai listar esses problemas. Você vai começar a olhar de frente para a fonte das suas pernas, porque a força e a velocidade das suas pernas estão no seu pai e na sua mãe. Se você começar a olhar os problemas que você tem com seu pai e com a sua mãe, você vai ver onde está a trava das suas pernas. Se tem mais trava na direita, se tem mais trava na esquerda, entendeu? E como começar a resolver, aí você vai começar a ganhar força nas pernas. O terceiro passo é liste os prazeres que te alegram. Pega outra folha e liste todos os prazeres que te alegram. É comer chocolate, é assistir série, é namorar, é falar com fulano, é dormir de tarde, é acordar meia-noite ou meio-dia. O que te alegra, né? Quais são os estímulos que te alegram? Porque o dinheiro acompanha a alegria, gente. O dinheiro acompanha a alegria. Aí você diz, não, mas eu conheço tanta gente rabugenta que tem dinheiro, pode até ter dinheiro, mas não é desse dinheiro que eu estou falando. Eu estou falando de um dinheiro que vem, que fica, que luta e que se reproduz. Eu não estou falando de uma quantidade de reais ou dólares que a pessoa tem acumulado e que ela tem tanto medo, tanta escassez envolvida que aquele dinheiro parece uma maldição. Estou falando de um dinheiro abençoado. Um dinheiro que chega, que luta e que se multiplica na sua vida e na vida das pessoas, tá? Eu tô falando desse tipo de dinheiro. Então, esse dinheiro segue a alegria. Esse dinheiro que luta e que fica. E o passo 4, para a gente resolver essa situação, é pesquisar sua relação com os seus clientes e criar um alarme. Crie um alarme para uma vez por semana, para começar. Um alarme para uma vez na semana você ligar para um cliente. Tem um curso que eu dei ano passado, se não me engano, não, foi esse ano, em janeiro, chamado Agenda Positiva, que eu ensino uma metodologia para ligações diárias e organização dessas ligações. Mas é uma coisa muito complexa. É melhor a gente começar pelo simples. O que você pode fazer pelo simples? Criar, que acabou a live, você vai fazer essa pergunta para essas 3 pessoas, perguntar por que você ainda não está milionário. Segunda coisa, você vai fazer uma lista com os problemas que você tem com seu pai e com a sua mãe. Terceira coisa é fazer uma lista das coisas que te alegram, porque o dinheiro segue a alegria. E a quarta coisa é colocar um alarme no seu celular para uma vez na semana ligar para um cliente só para essa questão de relacionamento. Só para saber como é que ele está, só para saber como é que está a família dele, sem vender nada, sem oferecer nada, sem coisa nenhuma, né? De gente para gente. E aí são esses passos que eu estou deixando para você. Se eu passei muito rápido, você assiste a live de novo que vai estar, essa reunião de novo que vai estar aqui no GTV, tá? Lembrando, pessoal, essa reunião aqui é parte de um projeto que eu e a Raquel Pérez estamos fazendo, que começou ontem, que vai seguir essa metodologia de aula mesmo, de consultoria mesmo, né? Onde a gente traz o problema, a gente traz os erros cometidos para gerar esse problema e a gente traz os passos para começar a resolver esses problemas. É uma aula, é uma consultoria, não é uma live em que eu fico falando aí você balançando a cabeça. Eu brinquei até falando que você está cansado de lives calando, né? Calando que você fica balançando a cabeça, mas aí não se transforma, né? Não gera uma mudança. E a gente não está aqui para fazer você perder seu tempo, porque nosso tempo também é precioso. A gente está bem cansada de calcinha bege. Sabe o que é calcinha bege? Calcinha bege é aquela que cumpre a função, mas não anima ninguém. Então, mulherada, vamos parar de usar calcinha bege, né? E no perfil de comunicação positiva, são em 4 perfis, tá?
uma live aqui nesse perfil, uma live é da Raquel, a minha live na comunicação positiva, no site no perfil de comunicação positiva, eu falo só sobre comunicação não violenta, comunicação positiva, temas em geral. A Raquel vem e fala no perfil Chave Alfa sobre empreendedorismo, sobre alta performance e tudo mais, mas no aspecto profissional e pessoal geral. Aí eu venho aqui e falo só para advogados ou para quem é afim com essa categoria e falo de marketing, gestão de negócios, de mentalidade de prosperidade na advocacia. E a Raquel finaliza no perfil dela, Raquel Pérez Oficial, também falando só para advogados. Entende? Então a gente está contemplando todos os públicos e eu tenho certeza que ao final desses 100 dias, que é o nosso primeiro caminho de jornada, vocês vão ter acesso a 400 reuniões e muitos exercícios práticos para você sair do lugar. Então, mesmo que você não possa assistir toda a reunião, passe e dá um oi, né? Eu passei por aqui só para dar um abraço. O André faz sempre isso. Passei aqui para dar um abraço, tô na correria, mas passei aqui só para dizer oi. Vai ser um prazer só receber seu oi, porque se a gente não precisasse de você, a gente não estava fazendo isso. Eu preciso de vocês. É importante a presença de vocês. É importante para o meu crescimento, é importante para o meu senso de utilidade, eu ver que eu estou fazendo alguma diferença no seu projeto de vida. Não é na sua vida, não é em quem você é, porque a sua transformação é você que está fazendo. Eu sou ferramenta da sua transformação, eu sou criação da sua vida, da sua transformação. Mas para mim vai ser muito bom se eu sentir que eu estou contribuindo com o seu projeto de vida ou o seu projeto profissional, que eu fui útil para você ver alguma coisa útil, alguma coisa prática, né, efetiva, dentro do projeto que você já criou, tá certo? Então é isso, os passos são esses, e aí eu quero saber se você consegue ver sua vida assim nos próximos momentos, na sua rotina, você consegue enxergar esse tipo de filosofia que a gente está trazendo aqui? Me diz aí se você consegue ver algo, se é palatável para você, esse tipo de reflexão, essa coisa de perguntar às pessoas por que você tá milionário, não tá, se esse tipo de exercício aqui faz parte da sua rotina ou pode vir a fazer parte da sua rotina, porque isso aqui é um estilo de vida autodesenvolvido, autogerenciável. Hoje mesmo eu estava com a Raquel e a gente tira uma vez na semana só para tomar porrada, uma dá porrada na outra. O que é isso? É a gente falar, olha, isso aqui que você falou é autossabotagem. Ó, você tá vendo aqui tua autossabotagem? Ó, você tá vendo aqui que você tá com medo de fazer tal coisa? Ó, eu vi aí que você tá inventando historinha para não fazer tal coisa. A gente precisa fazer reuniões de sacode na nossa vida. A gente precisa ter na nossa vida pessoas de confiança que querem o nosso bem, o nosso crescimento, para sacudir, para mostrar aquilo que a gente não quer ver. Tá certo? E também não é fácil ouvir essas respostas, mas é com essas respostas que a gente consegue crescer para onde a gente quer ir. Porque não é crescer para onde dizem que é certo, é crescer para chegar próximo de onde a gente quer ir, tá certo? Essas lives que a gente está fazendo aqui é um desafio pessoal. Não porque eu tivesse medo de falar em público, porque eu já falo em público há muito tempo. Mas o compromisso, sabe? O compromisso de fazer live todo dia, e é o que eu digo sempre. O micro se reproduz no macro. A tampa da pasta de dente que a gente não fecha é o projeto que a gente não conclui. Então, o fato de eu estar aqui me reunindo com vocês é uma superação pessoal e profissional. Porque eu tenho hora marcada, eu fiz um compromisso público, eu tenho que trazer um conteúdo que gere uma virada de chave no seu projeto. Eu tenho a obrigação de fazer isso porque eu me comprometi com você. Então, quem desenvolve isso aqui consegue desenvolver outras coisas. Entende? Esse é o meu benefício de estar aqui falando com vocês. Mas não é fácil. Não é fácil. É pedrada, mas insetos não acompanham lâmpada apagada. Os insetos só ficam em volta de lâmpada acesa. O que isso significa? O que significa não é que as pessoas são insetos, né? Mas que as pessoas querem se mirar
por quem está se expondo. As pessoas querem se virar por quem está colocando a cara no sol, quem está se vulnerabilizando, quem está escrevendo um texto muito louco daquele que eu escrevi, muito doido, né? Muito suicida, quase, que foi esse que eu fiz, esse experimento hoje, e estive disposta a escutar tudo que eu escutei, entende? E continuo viva, continuo aqui, porque quando a gente se conhece, a gente sabe quem é. Não é qualquer xingamento, não é qualquer crítica, não é qualquer coisa de qualquer pessoa que tira a gente do eixo, quando a gente sabe quem é. Mas se a gente não sabe quem é, mas se a gente tem dúvidas sobre o nosso valor, qualquer torcida de nariz deixa a gente de cama, tá certo? Então eu preciso finalizar essa reunião. A advocacia não é um produto à venda. Como trabalhar essa questão? Doutor, a advocacia é uma atividade negocial que transforma vidas. A advocacia precisa ser vendida. A advocacia, na verdade, a advocacia não é um produto, mas você é um produto da sua advocacia? Essa é a pergunta que eu te devolvo. Nós temos que ser o produto do nosso produto. Então vamos lá. Eu tenho até um post aí embaixo que fala disso. Você não vende patrocínio de ação judicial. Você não oferta e não é isso que você contrata, pelo que você é contratado. Você é contratado para transformar vidas. Isso não é romântico e a ponto de ser fantasioso, não. É porque se você acredita que é aquele nome que está cadastrado no PJE, tem mais 1.400.000 nomes iguais aos seus. Iguais aos seus enquanto advogado. Mas, se você sabe a transformação que você faz no projeto da vida da pessoa, você se torna único. Como assim? Eu dei um exemplo ontem, o casal que está em processo de separação. Se você for um advogado de família, né? Atua na área de família, esse vai ser o seu patamar, no caso. As pessoas vão procurar no Google advogado da área de família na região tal. Quem fala mais chama atenção. Mas se você é um advogado que tem consciência de que você não faz um ato processual ou extraprocessual, mas que você é capaz de entender tão profundamente a dinâmica daquele casal, você é capaz de entender tão profundamente o que aquela mulher quer, o que aquele homem quer, você é capaz de entender, como eu disse na reunião de ontem, que o que eles querem é um novo vínculo, é uma ressignificação do vínculo. Se você procura ferramentas fora da lei e do processo, você consegue vender sem vender. Ou seja, você consegue ser contratado sem oferecer-se para a contratação. Então, se você fala, né, advocacia não é um produto e não pode se vender, até pode se ofertar de uma maneira ética e sóbria. Só que existem maneiras inteligentes e estratégicas de fazer-se valioso, para que aquele que escuta, que deve estar preparado para te contratar, ele venha até você e te busque para resolver o problema dele. Ou seja, uma advocacia que se vende sem se vender é uma advocacia que sabe criar aquele tal daquele jardim que atrai as borboletas. É o que eu falei ontem sobre o advogado agricultor. Esse advogado agricultor, ele gasta tempo estudando sobre quais são as vidas que ele transforma, quais são os problemas a fundo, no psicológico, que ele resolve. E ele começa a falar sobre isso, ele começa a discursar sobre isso, ele começa a se apoderar sobre esses assuntos e ele vai atrair aquela pessoa que está madura e certa para entender que ele é o melhor naquilo. Mas ele não é o melhor porque ele já foi premiado, porque ele tem 40 anos de OAB ou porque ele tem uma carteira de 5.000 clientes. Não, ele é o melhor porque ele é o mais familiar. E ele é o mais seguro porque ele conhece mais daquela situação. Então, vender a advocacia é
acima de tudo, se apropriar do seu próprio valor, se apropriar. Isso vale para a advocacia ou qualquer segmento profissional. É se apropriar do que você faz, é ter peito, é dar conta, né? Eu dou conta de resolver o teu problema. Eu dou conta porque eu conheço o teu problema. Entende? É você olhar para essa pessoa e dizer, eu dou conta porque eu te conheço. Eu dou conta porque eu sei melhor do que você como resolver esse problema. Eu sei traduzir o seu problema. Eu sei traduzir a sua questão. Eu sei desemaranhar a sua questão. Porque eu estudei você. Porque eu estudei para isso. Porque eu me capacitei para isso. Tá? Mas a gente vai falar muito sobre marketing, muito sobre gestão, muito sobre negócios. Porque esse perfil é para isso. Esse perfil é para isso. E o perfil de comunicação positiva é para questões de conflitos de linguagem e relacionamento. É para aquelas pessoas que vivem cuspindo fogo ou engolindo sapo, mas que querem ser elas mesmas, querem ser verdadeiras consigo e com os outros, sem ter que viver numa ilha, sabe essa coisa? Poxa, eu quero ser verdadeira com minha amiga, mas eu não tenho coragem de falar a verdade, então eu não falo com ela. Eu me escondo, eu me isolo numa ilha, né? Porque para a pessoa ser verdadeira, ela vai ter que assassinar aquela outra. Em mágoa profunda, a pessoa vai, né? Não vai aguentar a verdade. Então, esse canal de comunicação positiva é para aquelas pessoas que querem aprender a implementar uma comunicação positiva, que é a verdadeira, sem ter que se esconder, sem ter que viver numa ilha. Beleza? Então, basicamente, para finalizar aqui a nossa reunião, você tem esses passos para fazer, tá? Precisar. Assim, os problemas que acontecem quando você for fazer essas atividades que eu passei, essas 4 atividades que eu passei para vocês, os problemas que você pode enfrentar você vai precisar lidar com o medo de escutar, foi o que a colega falou mais cedo, lidar com o medo de escutar o que vão falar sobre por que você não é ainda milionário. E aí podem vir cair algumas fichas. A segunda dificuldade que você pode enfrentar também nesse processo é você precisar aprender a criar uma comunicação, uma mensagem extraprocessual, já tendo uma rotina cheia de prazos para fazer. Isso aí é um desafio que você vai ter que enfrentar. E o terceiro desafio que você vai ter que enfrentar nessa implementação dessa mudança é se preparar com as novas indicações vindas desses clientes que você começa a se comunicar. Quando você começa a se comunicar com essas pessoas, de modo humanizado, de modo mais frequente, você abre porteiras, né? Você abre demandas, as pessoas começam a ter, fulano está com esse problema, advogado tal que resolve, porque você está ali no radar, naturalmente você que vai ser lembrado. Então, pode ser que surjam demandas que você não está preparado para receber, novos clientes, porque você não se organizou no escritório, e isso aí vai ser um problema que você vai ter que gerenciar, tá? A maior dificuldade é não ter garra e determinação. O restante é a questão de empenho e prática, conhecer o caminho das pedras. A maior dificuldade é lidar conosco mesmo, é exatamente isso. E eu estou aqui para auxiliar vocês nisso, em se autogerenciarem, como eu venho fazendo com a minha vida e auxiliando outras pessoas. Auxiliando justamente a encontrarem os recursos internos para seguirem o seu caminho com as 2 pernas fortes e velozes, seguirem na firmeza, seguirem com força e clareza, certo? Porque isso aí é o processo que a gente está fazendo, para aprender a andar. A criança, ela não deixa de andar porque caiu, né? A criancinha de 1 ano que começa a andar, quando ela cai, ela não levanta chorando, dizendo que andar não é para ela. Ela não grita, ai mãe, andar não é para mim, acho que eu vou ficar aqui sentada o resto da vida. Não. Ela levanta de novo e cai 50 vezes, até a perna fortalecer. Então, se a gente está com a perna fraca, com a perna do dinheiro, a perna do relacionamento, a gente tem que fortalecer. Entende? E esse canal aqui tem esse propósito de autovalorização profissional. Valorização profissional na advocacia, sim, porque advogado valorizado é cidadão respeitado. Eu acredito nisso. Tá certo? Então, dá um print nessa live. Eu vou fazer
Vou tirar aqui os comentários pra gente dar um print nessa live. Aprumar, né, gente? Que negócio aqui. Dá um print nessa live. Dá um print nessa live e o que mais que a gente vai fazer? Aí vocês marcam se vocês gostaram. E uma indicação, no perfil, aqui na descrição do perfil, tem um linkzinho lá, que tem vários outros links. Eu quero te convidar para ir para o grupo do Telegram, o grupo gratuito do Telegram, porque lá eu vou te entregar a roda Advocacia 360 e o teste de perfil comportamental gratuito, para você se aprofundar ainda mais nesse processo de se conhecer e de saber como se motivar melhor, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da reunião de hoje, eu espero que vocês tenham anotado. Se vocês não estão vindo para a reunião com anotação, com caderno de anotação, começa a fazer isso, porque vocês viram que tem exercício em todas as reuniões, tem reflexão, vai cair muitas fichas para vocês, e dentre uma reunião e outra vocês vão ter muitos insights, muita coisa vai mudar, certo? Porque a gente se comprometeu com você a fazer algo diferente, a fazer uma reunião que realmente te tire do lugar no seu projeto de vida, no seu projeto da sua advocacia, tá certo? Então, fiquem com Deus e até amanhã às 19 horas, porque é esse compromisso que eu fiz com vocês, eu e a Raquel Pérez, tá bom? Forte abraço e até já. Tchau, tchau.